Então vamos lá, muito boa noite, bem-vindas todas. Estava ansiosa por esse encontro, muito feliz, né? Porque é aquilo que eu já estava comentando, numa sexta-feira, ponte de feriado, vocês estarem aqui é porque realmente estão muito empenhadas, né, em aprender um pouco mais para poder aí agregar valor e melhores hábitos de saúde e hábitos de alimentação melhores, né? Então, obrigada pela presença de todas. E hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial, né? Na verdade, a gente vai falar por que as dietas que de repente a gente fez até hoje não nos ajudaram a emagrecer. E aí eu vou falar também sobre os 3 maiores erros de quem tenta emagrecer. Então, eu acho que eu preparei esse conteúdo com muito carinho, na verdade, e eu acho que ele vai agregar muito ao conhecimento de vocês. Então, tem várias orientações e várias dicas importantes que acho que vai valer a pena vocês anotarem, estarem fazendo um print de tela, enfim. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu sou Viviane, nutricionista funcional. Eu já tenho, né, 23 anos aí de experiência na área de nutrição e atualmente especialista mesmo em emagrecimento feminino, né? Eu optei por estar trabalhando mais com mulheres, né? Até porque acho que por ser mulher, eu acabo entendendo muito das dificuldades que vocês têm, né? E aí, queria falar um pouquinho da minha missão. Então, a minha missão atualmente é justamente poder acolher, né, e ajudar mulheres a terem mais qualidade de vida e alcançar aí, o corpo dos sonhos através da alimentação. E aí, quando eu falo corpo dos sonhos, gente, eu não estou falando só da parte externa, que eu sei que a gente que é mulher, a gente busca muito essa questão estética, mas dentro da nutrição funcional, eu busco muito esse conceito mesmo, sabe, do dentro para fora. Então, eu primeiro preciso consertar tudo aqui dentro, e aí a gente acaba sendo premiada por, né, por ter uma estética, um corpo dos sonhos, usar as roupas que a gente gosta mais, enfim. Mas por quê? Porque a gente tem hábitos bons, né, hábitos alimentares que são realmente muito bons. Então, a gente nutre o nosso corpo e isso acaba depois aparecendo até na própria questão estética, né? Então, vai muito além só do estético. Vamos passar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu ver o chat aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeito. Deixa eu só olhar aqui. Tá, perfeito. Então vamos passar aqui. Tô tentando passar, tá? Espera aí que o negócio tá... Vamos, computador. Oxe. Espera aí, meninas. Por que não tá indo? Perfeito. Espera que eu tô... Ah, agora passou, finalmente. Então, já falei sobre, né, o nosso tema de hoje. Ah, e eu queria também falar algo bem legal. É assim, ó. Eu não sei se vocês atentaram, mas quem está participando hoje, né, dessa aula, ao final da aula, eu vou estar disponibilizando no chat, tá? Um e-book com alimentos SOS, que é um e-book assim para salvar aqueles dias corridos. Sabe aquela coisa que você precisa ter, aqueles alimentos que você precisa ter na despensa, ou mesmo dentro da geladeira, que são alimentos coringas e que te ajudam assim num dia, numa semana mais corrida ou num dia mais corrido, para você não ficar refém do iFood. Então é bem legalzinho, que é tipo um manualzinho do que ter ali na despensa, na geladeira. E aí vai junto o e-book com sugestões de refeições interessantes, então, para o café da manhã, lanche, jantar, para você também poder colar, dá para imprimir esse material, colocar na porta da geladeira ali, porque ele é um material de autoconsulta, ele é bem legal. E aí, tem uma novidade também, né? Um bônus 3 que eu preparei, que são 10 estratégias para controlar a compulsão alimentar, tá? Então, hoje aqui durante a aula, se vocês gostarem de algum momento da aula, vocês podem fazer um print de tela, e quem compartilhar esse print de tela da aula de hoje, né, nas redes sociais, marcando o meu perfil, @nutricionista_Viviane, eu também vou estar dando esse e-book de presente, tá bom? Então, aí é uma ideia, né, para vocês estarem. E é um material bem legal também, tá, gente? Que eu preparei com bastante carinho, acho que vocês vão gostar muito. Eu vou bebendo água aqui que eu vou ficando com sede, tá? Então, antes da gente começar, eu queria primeiro trazer vocês para um contexto, porque quando a gente pensa assim no processo de emagrecimento, eu queria que vocês parassem um pouquinho, né, para fazer uma reflexão, né?
Atualmente, né, falando um pouco da minha história, atualmente eu dedico os meus dias a atender principalmente mulheres que, primeiro, querem se livrar do tal do efeito sanfona. O que seria esse efeito sanfona? É aquele engorda e emagrece, né? Então, eu vou lá, faço uma dieta restritiva, eu consigo emagrecer. Daqui 2, 3 meses de volta, eu recuperei todo esse peso, né, o peso de antes e às vezes até um pouco mais. E também mulheres que são vítimas do efeito platô. Eu tenho, então, muitas mulheres que eu atendo, né, que têm esse perfil, ou às vezes mulheres que vêm conversar comigo no dia a dia e falar, ah, Vivi, eu sou refém do efeito platô, ou eu sou refém do efeito sanfona. O efeito platô é quando a gente para de emagrecer. Então, a gente conseguiu, sei lá, fez uma dieta restritiva, conseguiu, sei lá, perder 5, 6, 10 quilos, e aí, de repente, o corpo estaciona e dali ele não sai mais. É quando realmente o nosso corpo para de responder às estratégias alimentares que a gente está utilizando, e eu vou explicar um pouquinho mais o porquê que isso acontece, tá? E o que a gente deve fazer justamente para se livrar dessas duas situações, tá? E aí, o que acontece? Ao longo da minha trajetória, né, atendendo mulheres nesse perfil, eu conheci muitas histórias de mulheres que estão vivendo aí nesse looping eterno, né, do engorda, emagrece ou do parei aqui, não consigo mais ir adiante. E isso realmente é uma história real de muitas das minhas pacientes, e a reflexão que eu quero trazer assim é que assim, primeiro que a gente não engorda da noite para o dia. Existem alguns gatilhos, né, que acontecem aí ao longo da nossa vida que faz com que a gente acabe engordando. E a gente precisa entender por que eu engordei, né? Porque, assim, tem gente que engorda depois que casa. Então, sei lá, tenho 10 anos de casado e eu notei, Vivi, que depois que eu casei, eu engordei 2 quilos por ano. Então, ao final lá de 10 anos, você já está, né, com excesso de peso, né, muito diferente daquele peso que você tinha quando você era solteira. Por quê? Porque quando engorda, porque quando casa, vai comer mais, de repente fica mais sedentário, antes ia para academia, agora não vai, enfim. São muitas as histórias que acontecem aí no meio do caminho, mas a gente precisa entender por que eu engordei tanto. Foi depois de uma gravidez, sei lá, eu engordei 22 quilos durante a minha gravidez e depois eu não consegui retomar o meu peso anterior? Foi por conta do casamento? Eu tive algum gatilho de ordem emocional? Porque parece que não, gente. Mas essa questão do estresse crônico que eu percebo que a maioria das minhas pacientes enfrentam hoje acaba sim virando barreira, impedimento para um processo de emagrecimento eficiente. E a gente precisa parar para pensar sobre isso, né? E entender por que eu estou assim, né? Por que eu fiquei assim? Porque se a gente não resgatar o que está acontecendo lá atrás, a gente não consegue transformar esse momento presente e nem, de repente, continuar para o longo prazo. Então, perde peso, porque assim, eu digo até para os meus pacientes, gente, mais importante do que perder peso é você conseguir fazer a manutenção desse peso no longo prazo. Essa é a tarefa mais árdua, porque o nosso corpo, ele realmente só vai se acostumar com esse novo peso que você conseguiu ganhar depois que você consegue mantê-lo por pelo menos, isso é estudo científico, tá, gente? Por pelo menos 2 anos. Então, assim, Vivi, perdi 10 quilos, mas se você não fizer manutenção desse peso por pelo menos 2 anos, tá? E eu tô falando assim, ó, 2 anos é por baixo, porque a gente já tem estudos recentes mostrando que para você não voltar a ter esse efeito sanfona e voltar a engordar, o ideal é que você mantenha esse peso, registre, é como se seu corpo registrasse. Agora, esse é o meu peso ideal, por pelo menos 5 anos, tá? Então, se você chegou na sua meta de peso, aí você tem que trabalhar para mantê-lo durante os próximos 5 anos. Essa é que é a verdade, é o que a gente vem vendo nos últimos estudos que têm saído, tá? E aí, falando, né, continuando sobre essa história real, por exemplo, de uma paciente minha, né? Então, até para a gente entender o contexto, né? O que faz muitas vezes a mulher engordar e não sair, ela não consegue sair, né? O que eu percebo é que eu tenho paciente que chora, meninas, no consultório, que diz assim, Vivi, eu não estou conseguindo, eu passei 30, né? Estão em acompanhamento, volta depois de 30 dias, triste, chateada, porque não conseguiu, né? Então, são mulheres, são profissionais independentes, né? Então, eu tenho, por exemplo, essa paciente, uma profissional independente, com cargo de liderança, casada, com filhos em idade escolar, a gente sabe que isso aumenta muito a demanda, né? E atualmente é com 10 quilos acima do peso.
tá? E o que que essa mulher já tentou, gente, para emagrecer? E aí eu quero que vocês pensem, né? Será que eu me identifico com isso? Será que eu faço isso também? Então, por exemplo, dieta restritiva em calorias. Isso é muito comum. Mas, Vivi, então me explica, não estou entendendo. Para emagrecer, a gente não precisa fazer restrição calórica? Sim, gente, sem restrição calórica, a gente não consegue estar emagrecendo, tá? Mas eu vou explicar para vocês algo muito importante aqui sobre essa questão de restrição calórica. Então, faz dieta super restritiva, sei lá, aí vai tomar o shake, toma um shake de, sei lá, 600 calorias, passa o resto do dia sem comer nada. Esse tipo de dieta é uma dieta super restritiva, que primeiro a gente não consegue fazer manutenção dela no longo prazo, tá? A gente acaba ficando deficiente aí de nutrientes importantes, passa fome, fica triste, e eu até coloquei a fotinha ali, né? Porque geralmente é assim, o marido comendo um monte de carboidrato no prato, um monte de gordura boa, porque eu também tenho esse tipo de relato no consultório, né? Mas eu não, como é que eu vou fazer dieta se meu marido não me acompanha, se ele não colabora? Aí é a gente lá com um pratinho de legumes, um pouquinho de proteína e o marido com uma fartura de carboidrato no prato. Ou, né, atualmente eu tenho muitas pacientes assim que já tentaram ou que estão em uso do remedinho ali da moda, do tal do Ozempic, que estão usando sem receita médica, de maneira perdão, banalizou, na verdade, esse tipo de utilização, né? E isso tem me deixado bastante preocupada, porque, assim, medicação, gente, em alguns casos eu tenho um paciente que usa e que eu concordo, né, com a conduta médica, porque é paciente com obesidade, uma obesidade mais importante, e que, junto, por exemplo, com o processo de reeducação alimentar, eu acho que super vale a pena para dar um pontapé inicial, sabe? Tirar essa pessoa ali, né, do platô, por exemplo, e ela se sentir motivada. Mas aí eu vejo muitas pacientes que às vezes só tem um sobrepeso leve, mais um ajuste fino, também se submetendo a esse tipo de uso e traz consequências, né? Então vai trazer consequências para o pâncreas, para o fígado, enfim. E a gente tem que tomar cuidado, porque se no final das contas, gente, se a gente não mudar o hábito mesmo, hábito de vida, hábitos alimentares, o milagre não acontece. E aí a gente volta para aquela situação que eu comentei com vocês no começo, que é o tal do efeito sanfona ou o efeito platô, tá? E aí volta a engordar. Então, já faz anos, por exemplo, né, que essa minha paciente vive o looping do fracasso em relação aí à sua ansiedade e compulsão alimentar. Fica ansiosa, procrastina e não realiza tarefas que são importantes. A gente acaba deixando tudo para amanhã, né? E eu escuto muito isso. Não deu tempo de eu fazer em 30 dias, Vivi, as orientações que você me pediu. Né? E aí a gente percebe que é uma questão assim, primeiro que está envolvida com muito problema, né, com muita coisa, e segundo que não realmente não priorizou aquilo na vida dela. Aí se sente culpada, vai se aliviar na comida ou vai se aliviar em rede social, né? Porque assim, gente, eu tenho também muita, né, muita mulher que diz assim, mas é que eu não tenho tempo. E hoje em dia, a gente tem muita coisa que distrai, que tira a nossa atenção. Eu acho que as redes sociais é uma delas. Às vezes você diz que não tem tempo, mas no final do dia, se você for olhar no seu celular quantas vezes você consultou redes sociais, você já perdeu 30 minutos da sua vida ali. 30 minutos você consegue ir para uma academia e fazer, se você faz um treino focado e concentrada, você executa super bem. E aí é 30 minutos que você conseguiu ali, sabe, sair do ponto zero e conseguiu ir para a ação. Então, isso é super importante. A gente tem que parar também para pensar: será que eu não tenho tempo ou será que eu estou dando prioridade, né, para algumas coisas que de repente não deveria naquele momento? Deixa eu só ver aqui. Tá tudo bem, gente? Vocês estão me escutando? Perfeito. E aí ficam mais ansiosas, tem aquela sensação de que está carregando o mundo nas costas, né? E aí outra coisa que acontece muito, recebo muito paciente que chega assim, Vivi, mas a minha amiga emagreceu, por que que eu não emagreço? Né? Ou a fulana emagrece, sou eu que não, fica com aquela sensação de que a outra está sempre conseguindo e você não, tá? E acaba priorizando cuidado com o filho, trabalho, marido, pets, enfim.
Isso é muito comum também, tá? Essa questão também de se comparar, e eu já vi até paciente minha que chega falando que copiou a dieta de fulana, mas por quê que eu não... E aí chega também implorando, não, mas a minha amiga veio aqui com você, fez a dieta low carb com cetogênica e jejum e perdeu 8 quilos. Eu quero fazer igual. E sempre que a paciente chega para mim no primeiro momento, eu nunca entro com protocolos mais restritivos, né? E eu falei e aí eu explico, olha, era um processo, essa pessoa está mais avançada, nananã, e aí não quer copiar a dieta da amiga porque está sempre se comparando. Aí não consegue fazer porque é um protocolo mais avançado para quem está mais preparada, com o corpo mais desinflamado, e se frustra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa questão do metabolismo, gente, cada um tem um, é muito individual. E tem pessoas, sim, que vão fazer um esforço menor e vão emagrecer mais rápido. E tem pessoas que vão ter que chacoalhar um pouco mais, né? Vai ser um pouco mais difícil, porque existe uma condição genética que pode ou não favorecer um emagrecimento rápido, infelizmente. Mas assim, não é porque de repente o seu metabolismo realmente, do ponto de vista genético, ele é mais lento, que isso vai ser um impeditivo para você emagrecer. Tá? Porque a gente tem sim algumas estratégias que eu vou falar um pouquinho hoje aqui com vocês, justamente para acelerar esse metabolismo, tudo bem? E aí, o que que acontece com essa minha paciente? Está preocupada, tá? Essa é uma história real mesmo, tá? Eu não vou dizer aqui, obviamente, quem é, mas assim, com o passar dos anos, e aí chegou para mim né, na última consulta com os exames todos alterados, exames de fígado alterados, super preocupada. E aí a pessoa fica realmente triste, fica tensa, começa a achar que emagrecer não é para ela, né? Enfim. E aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Será que eu me identifico em algum ponto com esse tipo de história, né? Porque o que eu vejo atualmente é que eu tenho lá né, nos meus atendimentos algumas histórias que elas são muito parecidas. A maioria das mulheres atualmente acha que é muito difícil criar uma rotina que favoreça o seu processo de saúde e emagrecimento, tá? E realmente, ela se queixa, eu não tenho tempo para me organizar, para planejar a minha alimentação saudável, né? E parece que realmente é algo assim mirabolante e que não vai dar para estar fazendo. E aí, qual é a pergunta que eu gostaria aqui de estar fazendo para vocês, né? Será que realmente é mais fácil viver essa vida de estar sempre apagando incêndio? Né? Porque, na verdade, pensa, eu chego para jantar, abro a geladeira, não tem nada. Ah, mas aí eu tenho uma lasanha congelada da Sadia que eu comprei, e é aquilo que eu vou descongelar e comer. Eu não me organizei para ter comprado, por exemplo, vegetais, para ter vegetais na geladeira, para ter ovos na geladeira, para ter um atum enlatado, né? Vocês vão ver nesse e-book que vocês vão ganhar, tem alguns alimentos coringa, porque às vezes é isso, você vai fazer uma massa integral com atum, uma cenoura ralada e tá tudo bem, né? Mas o fato é que em algum momento da vida precisa parar para organizar isso, porque em relação à saúde, a conta, ela sempre chega, tá? Essa que é a verdade. E aí, dentro dessa minha experiência, né, de vida pessoal também, porque, ó, eu sou casada, tenho 2 filhos, sou filha também, né, porque os pais vão ficando idosos e também requer mais cuidado, sou profissional, então, assim, eu entendo perfeitamente como é essa rotina, porque para mim também acontece, tem dias que não deu, a semana que não deu tempo de ir no mercado, e aí eu abro a geladeira e falo, aí eu tenho os alimentos coringas que me salvam. Então, eu sempre tenho uma cenoura, um tomate, um atum na despensa, um ovo, né, na geladeira, né? Porque ali vai virar um omeletão e é uma super refeição para comer, por exemplo, no meu jantar, ok? E aí, por que que eu pedi para que nós fizéssemos juntas, na verdade, esse tipo de reflexão? Porque as dietas, né, esses protocolos mais restritivos de tomar shake, usar medicação, fazer dieta, né, super restritiva em termos calóricos, não dão certo, porque a gente não está tratando a causa, né? Então, no processo de emagrecimento, que eu percebo aí ao longo de todos esses anos, na verdade, e hoje eu foco muito nisso no consultório com as minhas meninas, que são 3 pilares que eu acho assim, se não mudar, o negócio não acontece, a mágica não acontece, tá? Então, o primeiro que eu queria falar aqui com vocês, trazer essa reflexão, é em relação à mentalidade. Então, se eu quero ter um corpo mais saudável, se eu quero chegar lá, né, esteticamente também num corpo que eu olho no espelho e eu me sinto feliz,
Eu preciso ter a clareza, gente, do porquê que eu quero isso, né? Porque eu pergunto para minhas pacientes, porque só dizer assim, eu vou me sentir melhor, não vai ser suficiente, tá? Para fazer você levantar às 6 da manhã, por exemplo, para ir para academia, ou 5h30, porque precisa fazer às 6, porque às 7 os filhos precisam estar saindo para ir para a escola, enfim, não vai tirar você da cama todo dia, 5h20 da manhã, para tomar um pré-treino, colocar a roupa de ginástica gelada agora no inverno e sair para fazer esse treino, né? Então tem que ser algo muito mais profundo e fazer o resgate dos seus excelentes motivos do porquê que eu quero emagrecer. Vou dar alguns exemplos. Vivi, eu vou emagrecer porque eu vou me sentir mais confiante, porque a minha família vai se orgulhar de mim, porque no meu trabalho eu vou poder vestir as roupas que eu me sinto elegante, isso vai me trazer confiança e vai melhorar a minha performance. Parece que não, gente, mas tudo isso faz diferença, principalmente na vida das mulheres, porque eu sei que nós somos mais assim detalhistas, né, em relação a todos esses conceitos assim. Então, a mentalidade é o primeiro passo para você começar a emagrecer. Então, entender o que aconteceu até agora que fez com que eu chegasse aqui. E a partir de agora você anotar, eu quero emagrecer porque é importante, eu vou ter mais saúde, eu vou ter menos dores nas costas, né? Eu tenho paciente que escreve assim, Vivi, eu vou ter menos dores no joelho, porque eu estou realmente muito pesada. A minha família vai se orgulhar de mim. No meu trabalho, eu vou me sentir realmente mais confiante, mais poderosa. Então, você tem que ir lá no fundo e tentar entender do porquê que você quer emagrecer. Porque é aí que vai gerar a tal da motivação, né? Porque eu tenho um paciente que diz assim, mas eu não tenho motivação. Mas sabe por que não tem? Porque não sabe nem por que quer perder 10 quilos. O que vai mudar efetivamente na sua vida quando você perder 5, 10, 15, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo pilar, gente, que aí fala, ai, Vivi, que coisa chata, é organizar e planejar. Que assim, gente, o interessante aqui é que ninguém nasce com esse tipo de habilidade, porque a gente sempre acha, ah, mas é que aquela pessoa ali, ela consegue ser disciplinada, ela nasceu assim. É mentira, ninguém nasce, tá? Então, disciplina, organização são habilidades que a gente desenvolve praticando. É simples assim, é repetição, 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 pá, virou hábito. Então, isso que também vai ter, isso também precisa fazer parte daí de um processo de emagrecimento eficiente. Tá? E por último, e não menos importante, a questão metabólica, que agora eu vou focar nisso aqui com vocês, porque aí entra muito a minha parte nutricional, né? Porque para que o nosso corpo funcione de maneira eficiente, a gente precisa sim ter um metabolismo que esteja ali trabalhando ao nosso favor. E aí a gente precisa entender quais são os sinais de que esse metabolismo está funcionando bem, né? E o meu corpo está funcionando bem. A gente precisa respeitar horários e limites. Então, por exemplo, nós somos animaizinhos, o ser humano é um animal feito para ser diurno, né? Nós não somos feitos para ficar acordados até altas horas da noite. A nossa natureza não foi feita para isso. E hoje em dia, quando a gente se expõe até tarde em rede social, TV, enfim, vai dormir depois da meia-noite, come tarde, isso é um desrespeito ao nosso metabolismo, essa que é a verdade. Então, quando a gente para agir dessa forma, fazer tudo isso, a gente desequilibra o corpo, a gente desequilibra aí o nosso ciclo circadiano, que a gente chama, e é por isso que muitas vezes a gente não consegue emagrecer, tá? E aí, entrando nessa questão metabólica, falando dos 3 erros que eu considero mais graves e que impedem realmente, que podem travar esse metabolismo, e o terceiro deles, eu vou bater muito nessa tecla com vocês, que eu considero o mais importante, digamos, né? Então, nós vamos falar aí mais para o finalzinho do terceiro, mas é para vocês ficarem atentas, tá? Então, o primeiro erro, que acho que já deu para vocês terem uma ideia, é quando a gente faz uma dieta com restrição calórica, assim, por muito tempo, tá? Quem faz isso, por exemplo, eu tomo shake, passo uma semana, 2 semanas tomando shake para emagrecer. Não vai funcionar. Por quê? Porque o seu metabolismo vai ficar mais lento. Eu vou dar um outro exemplo aqui também para vocês, que é o seguinte. Imagine você, se você, vou dar um exemplo assim, ó, uma mulher que tem 70 quilos e precisa, fala, Vivi, eu quero perder 10 quilos, eu quero chegar sei lá, em 60, 58 quilos, por exemplo.
Sempre que a gente está no processo de emagrecimento e a gente perde 10% do nosso peso inicial, o nosso corpo acende assim, ó, uma luz vermelha. Tá tentando me matar. Isso é fato, tá, gente? Fisiologicamente, o seu corpo já entende que ele está entrando numa zona de risco e ele já começa aí a gatilhar uma autodefesa. Então, ele diz assim: puxa vida, eu já perdi 10% do meu peso, então o que que eu vou fazer para que isso não continue acontecendo? Ele faz com que o seu metabolismo realmente desacelere, tá? E, por exemplo, como é que ele faz isso? Fisiologicamente, ele começa a agir em questões hormonais. Então, quem perde 10% do peso quando tá. Por isso que entra no platô. Aí fala assim: caramba, eu não saio daqui. Por quê? Porque o corpo acendeu luz vermelha. E ele falou assim: ah, daqui agora você não sai, daqui você não me tira. Porque eu estou entendendo que eu estou entrando numa zona de risco. E aí ele começa a mexer, por exemplo, hormônio da tireoide, então ele começa a reduzir produção de T3 para justamente fazer com que você desacelere e pare de perder peso. Sabe uma outra coisa que o corpo faz também? Ó, ó ele jogando contra a gente. Ele aumenta o nosso apetite, ele melhora a nossa palatabilidade. Então, tudo aquilo que a gente come parece que fica mais gostoso e ele ainda melhora o nosso sentido do olfato. Sabe para que isso? Para fazer com que a gente coma mais e recupere o peso anterior. Então, realmente, gente, emagrecer, assim, é um processo que requer, assim, uma mente forte. Vocês já perceberam, né? Por isso que eu falei dessa questão da mentalidade aí. Deixa eu abrir aqui o chat. Tá tudo bem? Vocês escrevam aí para mim, já que vocês estão com. Eu acho que eu vou. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou. Vocês estão conseguindo abrir o áudio? Alguém consegue abrir o áudio aí? Pode me dar esse. Alguém tenta falar comigo. Oi, Vivi. Ah, perfeito. Quem é? A Rita. Eu conheço a voz. Conheceu? Claro que eu conheci esse sotaque, eu não esqueço nunca. A Ritinha é lá do Tá, Sul. tá maravilhosa a aula, hein? Tá Ai, aprendendo jura? muito. Puxa Aham. vida! Obrigada, amiga. Obrigada por estar aqui, que legal. Ah, eu que agradeço. Então tá, vamos lá. Porque eu deixei aberto, porque aí, como nós estamos aqui deixa eu ver, em 10 participantes, e aí em algum momento, se eu pedir para vocês falarem, vocês podem falar que o grupo tá, né, tá um grupo mais acolhedor. Então, assim, voltando, né? Voltando. Sempre que a gente perde, então, 10% do nosso peso total, o nosso corpo realmente trava e ele começa a criar mecanismos de defesa, tá? Então é por isso que muitas vezes você para no platô. E aí eu vou explicar para vocês durante essa aula o que a gente faz para sair desse platô. Já que a gente vai enganar o corpo. E aí eu vou dizer para vocês o que a gente faz de estratégia para enganar o corpo, para que ele não entenda que a gente está só trabalhando dentro da restrição calórica e aí a gente consiga dar andamento aí nesse processo de emagrecimento, tá? Deixa eu só. Agora ele não quer ir, né? Deixa eu fechar o chat aqui para mudar o slide, porque ele trava quando eu abro o chat. Espera aí. Muda. Espera aí, meninas. Estou tentando trocar aqui. Vamos lá. Agora foi. Então, sempre que a gente faz restrição calórica, a gente gasta menos energia, né? Acho que isso ficou claro. Vivi, você falou do problema, agora traz a solução para a gente. Então, falando um pouquinho da solução, que tipo de. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês são estudos científicos, ok? E essa questão da solução que eu vou trazer também são estudos que pontuam que quando a gente faz esse tipo de estratégia, a gente destrava o nosso metabolismo e a gente consegue sair mais facilmente do efeito platô. Então, a gente vai falar agora de periodização nutricional, tá? O que é a periodização nutricional? Na verdade, são ciclos de estratégias nutricionais diferentes que a gente usa em períodos específicos para que a gente crie um novo estímulo para o corpo. E aí ele realmente não identifica que a gente está trabalhando só no restritivo, porque a gente já entendeu que precisa fazer restrição calórica para poder emagrecer.
Mas para enganar o nosso corpo, a gente precisa mudar a estratégia. Então, ficar toda hora fazendo dieta, sei lá, de 800 calorias, 1.000 calorias, é algo que você consegue fazer, ó, presta atenção nessa parte agora. É algo que você consegue fazer e obter resultado até isso varia de pessoa para pessoa, tá? De até 3 semanas numa dieta mais restritiva. Você vai fazer e você vai ter resultado. A partir de 3 semanas, o seu corpo já vai falar assim: ó, pode parar. Eu não vou mais te ajudar nesse processo porque você está tentando me matar, entendeu? E aí é o momento que a gente tem que fazer o quê? Saio da restrição e entro no superávit. Então, eu posso ter alguns dias dentro da minha semana que eu posso trabalhar acima da minha taxa metabólica basal, que é aquele mínimo de calorias que a gente precisa para se manter viva para as nossas necessidades fisiológicas de 24 horas. E eu vou mostrar para vocês aqui agora também que existem outras estratégias que a gente coloca aí no meio dessa dieta de emagrecimento, que a gente engana também o corpo. Então, eu não trabalho só no déficit, eu trabalho em alguns momentos no superávit, então dou uma dieta mesmo mais hipercalórica, e em outros momentos eu trabalho outras estratégias que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá bom? Então, entendendo, emagrecer para o nosso corpo não é fisiológico, e é por isso que ele faz isso. Tudo bem? E aí, eu trouxe para vocês um exemplo, não se desespere. Vocês estão enxergando esse quadrinho? Ele ficou pequeno, né? Estão enxergando? Estão enxergando? Então, tá. Então, assim, ó, a periodização para fugir do efeito platô. Eu estou dando um exemplo aí de 14 dias, onde a gente trabalha, onde eu gosto de trabalhar, por exemplo, estratégia low carb, tá? Eu vou falar mais um pouquinho lá na frente sobre a dieta mais rica em proteína, para vocês entenderem. Eu gosto de colocar protocolo anti-inflamatório, dieta livre em calorias, que é aquele dia mesmo. Eu, Viviane, tenho uma taxa metabólica basal de 1.500 quilocalorias. Se eu quero manter o meu peso, eu continuo consumindo diariamente 1.500 quilocalorias. Ah, não, mas eu decidi agora que eu quero emagrecer, eu quero baixar, sei lá, 2 quilos na balança. Eu preciso fazer déficit. Então, de 1.500, eu baixo para 1.300. Vivi, mas você está fazendo um déficit somente de 200 calorias. Isso vai ser eficiente para o seu emagrecimento? Sim, tá? A gente não precisa fazer um super déficit, né, de 600, 700, 800 calorias. Não que isso não funcione. Funciona também, mas eu não preciso me torturar tanto, né? E deixar de comer, né? Que foi aquela foto anterior, que é o Lázaro com um prato gigante e a esposa com legumes e um tiquinho de proteína. A gente não precisa se torturar tanto e a gente consegue ter resultado com um déficit menor, tá? Então, por exemplo, quando eu falo em low carb moderado, o que eu vejo de erro, assim, que muita gente comete, e até as minhas, né, as mulheres que chegam para mim antes de estar dentro da orientação cometem também. Gente, estratégia low carb, principalmente a moderada, não é zerar carboidrato. Ah, eu não como nem fruta. Porque tem paciente, quando eu chego, e fala assim: não, mas a gente vai fazer low carb. Nossa, mas eu não vou poder comer mais fruta. Eu falei: como assim? Low carb não é sobre isso, e principalmente a moderada, porque dentro da moderada a gente pode comer até 130 gramas de carboidrato por dia. Aí tem a low carb restritiva, então tem vários tipos de protocolo dentro da low carb. Eu gosto muito da moderada, porque a gente consegue manter fruta, a gente consegue manter vegetais, legumes, e ficar leve, a pessoa não sente que ela está restringindo o carboidrato, né? O protocolo anti-inflamatório, gente, é quando a gente coloca aí alguns alimentos de maneira estratégica. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, a gente vai usar shot matinal, shot noturno. A gente vai usar pelo menos 2 tipos de chás anti-inflamatórios durante o dia. Então, eu vou tomar um no lanche da manhã, vou tomar um outro chá anti-inflamatório no lanche da tarde. Se eu for uma pessoa que fico bem, tomar um pouquinho de chá anti-inflamatório antes de dormir e um chá mais calmante também pode ser uma estratégia. Então, tem alguns alimentos coringa, tem o vinagre de maçã, tem a canela, tem o gengibre, tem o abacate, aí tem o manjericão, ó, potente anti-inflamatório, né? Tô tomando aqui na minha água. Tem as ervas, tem um monte de coisa, tá? Olha, eu comendo manjericão, desculpem. E quando eu falo da dieta hiperproteica, eu vou deixar esse assunto um pouquinho mais para frente, mas o que eu percebo, muitas pacientes minhas negligenciam
esse consumo proteico no processo de emagrecimento e vocês vão entender o porquê que não pode. Gente, proteína não pode faltar, tudo bem? Agora chega o inverno, eu sei que muita gente gosta de fazer sopa. Não gosta de fazer sopa? Quem gosta de fazer sopa? E aí faz a sopa e fala assim, Vivi, eu tenho feito sopa de legumes para jantar, tudo bem? Tudo bem. Não tá pondo macarrão? Não tô pondo macarrão. Tá pondo 100 gramas de proteína no prato? Ah, não tô pondo carne. Como assim não tá pondo carne no jantar? Precisa de proteína no jantar. E aí vocês vão entender, tá? Vou falar disso um pouquinho mais à frente. Ah, uma coisa que eu queria reforçar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem ir colocando no chat, no final eu pego algumas das dúvidas e vou tentar responder para vocês, tá bom? E aí, gente, eu não sei se vocês viram aí, eu então coloquei, ó, low carb, protocolo anti-inflamatório, dieta rica em proteína e jejum intermitente, tá? Vivi, mas eu não gosto de jejum. Se eu não fizer jejum, eu não vou emagrecer? Não, gente, não é sobre isso. Aqui, por exemplo, e aí, ó, reflitam aí a rotina de vocês. Eu recebo muita gente que vai jantar 9 horas da noite. 21 horas, que é um horário ruim, tá? Daqui a pouco eu explico por quê. E aí ela acorda às 6. Quando dá 6h30, essa pessoa já tá tomando café. Ou seja, ela não fez nem 12 horas de descanso para o corpo dela, né? Porque se eu parei de comer às 9, por exemplo, tá? E aí é isso que eu peço dentro desse tipo de estratégia de periodização nutricional. Eu não quero que você faça um jejum de 20 horas, nem de 18, até o de 16, é muito do perfil. Tem paciente que vai super bem, tem paciente que não se adapta e tá tudo bem. Mas um jejum de 12 horas em alguns dias da semana, eu falo dois, você consegue fazer 2 dias um jejum de 12 horas, que é assim, parou de comer às 18 da noite, só pode comer às 18 da manhã. Parou de comer às 19, é às 19 do outro dia. Tudo bem? Que é um jejum leve, possível, qualquer ser humano consegue fazer. E aí você dá um descanso para o seu corpo. Isso é extremamente eficiente para o processo de saúde e para o processo de emagrecimento, tá? E aí, falando um pouquinho dessa história do jejum, gente, o jejum, ele tem alguns benefícios que eu queria só trazer aqui nessa cereja do bolo, porque eu considero ele uma cerejinha ali do bolo que a gente pode estar fazendo pontualmente dentro das nossas estratégias, porque a gente cria flexibilidade metabólica para o nosso corpo. Vivi, o que significa isso? Significa que eu ensino o meu corpo de que ele não precisa só de glicose e carboidrato para sobreviver, que ele pode ir lá pegar ele pode ir lá pegar o pneuzinho que eu tenho aqui na barriga, quebrar e utilizar como fonte de energia, inclusive meu cérebro. Isso é criar flexibilidade metabólica para o seu corpo, né? Mas a gente só faz isso primeiro quando a gente para de entupir o corpo de comida, quando a gente para de entupir o corpo de açúcar, porque assim, o carboidrato, pelo amor de Deus, também não me interpretem mal. O carboidrato ele não é vilão, muito pelo contrário, ele é uma super fonte de energia. Só que o que eu percebo atualmente no modelo de dieta atual e aquilo que eu vejo em consultório é que existe um excesso de carboidrato industrializado, de carboidrato refinado, de açúcar. Então, quando eu como carboidrato que deriva da batata, né, que deriva, sei lá, do milho, que são naturais da terra, né, batata doce, batata inglesa, mandioquinha, enfim, milho, é uma outra história, tá? Agora, quando eu pego lá o pacote de bolacha, água e sal e como na minha ceia, porque eu acho que biscoito de água e sal na ceia é inofensivo, é isso que não tá legal, tá? E aí, voltando aqui, ó, jejum intermitente, então, ó, ele melhora a queima da gordura corporal. E hoje em dia a gente tem, né, os estudos têm mostrado que existe uma proteína quinase chamada AMPK, que é uma proteína que, quando a gente consegue estimular a produção dela dentro do nosso corpo, a gente queima muita gordura corporal. Então, essa proteína aí bonitinha, a MPK, virou a menina dos olhos do emagrecimento. E o jejum é uma das estratégias que estimula a proteína quinase AMPK. E existem também alguns alimentos que estimulam essa proteína, tá? Outro benefício, reduz insulina, reduz glicose, melhora a cognição.
É assim, a pessoa que faz jejum a primeira vez na vida quer matar alguém, né? Eu, quando fiz o meu primeiro jejum, eu fiquei num nível de irritabilidade que eu falei assim, se eu não comer agora, eu vou matar um dos meus filhos. Porque, gente, quando seu corpo não está adaptado, os primeiros sintomas, eles são assim... E eu tentei, né, puxar um jejum mais prolongado, não devia ter feito isso, fiz do jeito errado, a outra fazendo errado, e aí depois eu mudei, né? Então eu comecei no jejum mais leve, que é aquilo que eu falo de 12 horas, a gente vai aumentando até chegar no. Eu chego muito bem no 16, né? Por exemplo. Então ele melhora também a questão cognitiva. Então tem dias que eu vou treinar em jejum, eu sento para trabalhar e o cérebro tá ali, ó, todo vapor. Você percebe realmente que a resposta é rápida. É muito legal você perceber que seu corpo está ficando mais eficiente, né? Eu gosto disso porque nutrição funcional é sobre isso, o corpo ficar mais eficiente. Também vai melhorar os níveis de saciedade, vai melhorar e controlar a prevenção de doenças cardiovasculares, tá? E aí, o que é bem importante aqui, porque outro dia eu recebi uma pessoa que me chamou aqui para saber sobre o acompanhamento, e ela falou assim: mas eu faço jejum de 20 horas e eu não emagreço, por quê? Aí eu fui explicar, né, para essa pessoa. Eu falei assim: olha, porque se você for fazer jejum e seu corpo estiver extremamente inflamado, chances são de que realmente você não tenha sucesso no seu processo de emagrecimento. O que as pessoas não entendem é que para emagrecer, a gente precisa estar com o corpo, você precisa fornecer nutrientes para o seu corpo. A glândula da tireoide, é um órgão que trabalha a favor do processo de emagrecimento. Só que se eu tiver uma tireoide deficiente, o que significa isso, Vivi? A tireoide precisa de selênio, de zinco, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ferro. Aí você pega o exame da pessoa, ela está deficiente em todos esses micronutrientes porque a alimentação é ruim. A tireoide não funciona bem. Como é que vai emagrecer? Como é que vai fazer jejum e vai emagrecer? Não vai, né? Eu gosto sempre de trabalhar o protocolo anti-inflamatório antes de estar entrando com jejum intermitente. Até para vocês entenderem, tá? Não é sair fazendo jejum, não é simples assim. Precisa entender, tá? E aí, outras consequências de fazer sempre o mesmo tipo de dieta. Além de ficar monótono, ninguém aguenta, né? Então você não consegue levar isso no longo prazo. Você desacelera o metabolismo, eu acho que isso já ficou bem, né? Já ficou claro para vocês. Fica deficiente em micronutrientes importantes, gerando inflamação, processo inflamatório. A nossa microbiota intestinal também detesta dieta monótona, por quê? Porque não chegam nutrientes. Se não chegam nutrientes lá no meu intestino, eu não consigo povoar ele com bactérias boas, né? Com as bactérias probióticas. E o nosso intestino também é o nosso segundo cérebro. Então, se a gente não cuida dele, a gente vai gatilhar a doença e a gente não vai conseguir emagrecer. Então, quem é constipada ou quem tem processo de diarreia toda semana, pode começar a prestar atenção nisso e se preocupar, porque não vai emagrecer, além de gatilhar outras doenças. Então, o intestino é vida, tem que cuidar dele, tá? E aí a gente vai entrar no erro 2, tá, gente? Tá tudo bem? Vocês estão desesperadas? Alguém fala comigo? Não, nem um pouco, Vivi. Pode ficar tranquilo. Oi, Sheila! Tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Então vamos lá. Então vamos continuar. Eu sei que o assunto é denso, mas é que eu gosto de falar bastante, né? Quem me conhece já sabe. Quando eu tô falando de nutrição, eu falo. Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui, gente, num tom até de brincadeira, que é parar de comer. Um erro. Você para de comer o seu pãozinho francês que você tanto ama no seu café da manhã. Aí você põe ele lá à noite, porque assim, você fala assim: ah, sabe o que é? Hoje eu já fiz jejum, eu já fiz déficit e agora eu mereço. E aí o final do dia é sempre aquele momento crítico, né? Aquele momento crítico que a gente está cansada, que a gente já aguentou um monte de coisa o dia todo, está esgotada, os níveis de serotonina estão lá no ralo, o cortisol ainda está alto, e aí você fala: eu mereço esse pão, eu mereço esse chocolate, enfim. Aí você deixa de comer o pão no período da manhã e você vai comer ele de tarde ou de noite. E aí, ó, prestem atenção nisso, gente, isso é importantíssimo. O segredo aqui para emagrecer, né, e acelerar a queima de gordura corporal é justamente, vocês já entenderam, que é equilibrar o nosso ciclo metabólico. Então, aquilo que a gente come de manhã
ou à noite faz total diferença no nosso metabolismo e na nossa regeneração celular, tá? Então, emagrecer não é só sobre ficar cortando calorias. Ah, eu vou tomar um shake de 800 quilocalorias, não vou comer mais nada. Vai emagrecer? Não, pode até emagrecer porque está em déficit, mas o corpo está inflamado e é por isso que depois tem aquele efeito rebote, engorda tudo de volta, tá? Porque sempre que a gente tem um corpo mais inflamado, vocês já entenderam que a gente vai ativar mecanismos de fome, né? Vai melhorar paladar, olfato, e vai sentir mais fome mesmo, vai sentir, o corpo vai falar, come. Ele vai aumentar também alguns hormônios, que é o hormônio, a grelina, que é o hormônio da fome, tá? Ele vai aumentar muito, ele vai falar assim, aumenta a grelina que eu quero comer. E é bem isso. À noite, então, é um momento que o nosso corpo precisa descansar e reparar as nossas células, fazer um processo mesmo de detoxificação, tá? Sendo assim, gente, o jantar, ó, lanche da tarde e jantar são refeições sagradas para, primeiro, para um bom metabolismo, né, o funcionamento do metabolismo e para o processo de emagrecimento. Mesmo quem não quer emagrecer, só quer ter saúde no longo prazo, precisa prestar atenção naquilo que janta, tá? Eventualmente, claro, eventualmente no final de semana você vai comer uma pizza, você vai estar numa festa, gente, é pontual, tá? Eu tô falando aquilo que faz parte do hábito, né? Do hábito, aquilo que eu faço 6 vezes na semana, por exemplo. A gente precisa se preocupar com isso, ok? E aí, o que eu trago aqui para vocês? Refeições, então, do lanche da tarde, jantar e ceia, são super importantes para a gente poder acelerar ou não a nossa queima de gordura corporal. Então, por que eu fiz a brincadeira do pão francês? Vivi, num processo de emagrecimento eu posso comer pão francês? Eu vou dizer assim para você, pode. Se você comer ele no seu café da manhã e você colocar um ovinho lá no meio, se você colocar uma pastinha de frango lá no meio, uma pastinha de atum, enfim, uma proteína de boa qualidade, ok? Ou às vezes, eventualmente, até o seu pão com manteiga na chapa, né? Se for pontual. Mas sempre que a gente utiliza um carboidrato de alto índice glicêmico, que é quando esse carboidrato tem o potencial de elevar a nossa glicose, e, por consequência, a insulina, que é o hormônio responsável por fazer esse açúcar ingressar na célula e a gente utilizar como fonte de energia, a gente tem que estar agregando a uma boa fonte de proteína ou gordura boa, para equilibrar essa refeição e não ficar tendo pico de açúcar, tá? Vocês vão entender melhor isso. Então, coma o seu pãozinho, mas coma de manhã. Por quê? Porque no horário noturno, se eu comer um pão de manhã, ele vai ser metabolizado, digerido e absorvido de forma diferente do período noturno. Ou seja, se eu como pão com manteiga à noite, eu vou engordar. E pode ser que comendo, né, pão, né, se eu tiver uma dieta equilibrada, comendo pão todo dia de manhã, eu não vou engordar, entendeu? Será que tá ficando claro? Se eu comer carboidrato de alto índice glicêmico no período noturno, chances são que eu não emagreça e que eu ainda ganhe mais peso. Por quê? Vivi, explica de novo. Porque eu vou estar fazendo pico de glicose. Então, são aqueles alimentos que têm o potencial de aumentar o açúcar no sangue e, por consequência, a insulina. E aí eu vou explicar. Então, gente, ó, isso é um ponto chave para quem quer emagrecer e ter saúde no longo prazo. O equilíbrio da insulina. Por que a insulina? A insulina, ela é um hormônio que quando ela está alta, vocês já devem ter feito aqui o exame de insulina. Os médicos pedem normalmente glicose de jejum, hemoglobina glicada e os médicos melhores pedem insulina de jejum, que é o que eu gosto mais, porque quando o médico não pede, eu vou lá e peço. Eu falo, eu quero saber como é que tá. Porque às vezes a paciente vem para mim com a glicose normal, mas a insulina de jejum já está estourada. O que que isso significa? Significa que essa pessoa está comendo muito carboidrato, tá? Tá fazendo pico de glicose, aí o pâncreas fala assim: meu Deus, preciso trabalhar um monte para dar conta dessa quantidade de açúcar. Aí o pâncreas libera insulina para essa glicose ser utilizada. Ah, eu não treinei, eu não gastei, o que eu vou fazer? Eu vou depositar na forma de gordura corporal e aí vem os pneuzinhos, principalmente na região abdominal, tá? Então, se eu fico estimulando insulina no período noturno, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear o meu processo de lipólise, que é quebra de gordura, e eu vou armazenar. Então, eu passo a minha noite armazenando gordura corporal.
Por isso que à noite a gente precisa ter uma estratégia mais low carb. Vivi, então não posso comer arroz branco à noite? Você até pode, se você comer numa quantidade menor e se você acompanhar de uma boa proteína de fibras. Então você vai pôr salada, você vai pôr vegetais, e você vai pôr proteína, você vai pôr gordura boa, um azeite, por exemplo. Eu vou dar mais alguns exemplos mais adiante, ok? A elevação também da insulina, Vivi, mas é só o carboidrato que aumenta, gente? Quando a gente faz uma dieta onde a gente consome muitas calorias, até gordura e até proteína pode ser transformada pelo fígado em glicose, porque assim, o nosso corpo ele não desperdiça nada, porque ele entende que lá na frente ele pode precisar dessa energia. Então ele fala assim: olha, entrou também bastante proteína e gordura. O que eu faço com isso? Vou mandar para o fígado. O fígado, ó, faz isso aí virar depósito, né? Então transforma em triacilglicerol, que é o que vira depósito de gordura mesmo corporal. Então a gente não joga nada fora, né? O nosso corpo ele sabe poupar, tá? Então, aqui, ó, o que é chave, né? O meu lanche da tarde, ele precisa ser mais estratégico. Por quê, Vivi? Porque se você faz um lanche da tarde bem feito, chances são de que você chegue no seu jantar com menos fome. E aí você consegue diminuir o valor calórico desse jantar. Se você diminui esse valor calórico, por consequência, você diminui o seu pico de glicose e insulina. Então, o que eu preciso ter no lanche da tarde, por exemplo? Ali tem um exemplo. Um iogurte natural, você vai pôr lá uma castanha que você goste mais, e aí, assim, castanha é oleaginosa. Pode ser castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, amêndoa, pistache, enfim, a que você gostar. E o morango. Ah, Vivi, podia ser manga? Eu não gosto de morango. E o morango nem sempre a gente tem. Podia ser uma manga? Pode ser manga, né? Foi até engraçado que esses dias eu tive o desafio, em fevereiro a gente teve o desafio, e uma das minhas pacientes, porque ela é minha paciente, ela estava no desafio, e aí elas vão postando o que elas comem no lanche da tarde, e eu vou fazendo observação, né? Ela postou a manga sozinha, isolada no meio da tarde, né? Aí eu brinquei e falei, meu Deus, cadê a proteína dessa manga? Porque se você quer emagrecer, e você coloca uma fruta de alto índice glicêmico sem estar acompanhada de uma gordura de qualidade ou de uma boa proteína, o que vai acontecer? Primeiro, que você vai fazer pico de glicose no período da tarde. Segundo, que daqui a pouco você vai estar com fome de novo. Quando você coloca uma gordura boa ou uma proteína boa, você vai ficar saciada por mais tempo, você vai preservar sua massa magra nesse processo de emagrecimento. Eu vou falar mais para frente da massa magra, tá? E aí, por que as pessoas erram no período da tarde e da noite? Você trabalhou o dia inteiro, pensa só, acompanha o raciocínio. Aí você chega em casa cansada, você esqueceu de ir no mercado, a sua despensa está sozinha, e você fala: o quê? Eu vou pegar a lasanha congelada ali mesmo e vou comer esse troço. Ou então você vai pedir pro iFood, né? Quer dizer, tem uma paciente minha que esses dias eu conversei com ela, falei assim: ah, mas como dá? Então, eu pedi um bife à parmegiana, porque eu falei: como assim? Bife à parmegiana no jantar? Não, não pode, né? Porque é o pior alimento que você come à noite. Então, é uma gordura de qualidade ruim, saturada, com um monte de arroz, um monte de queijo gordo, nada de fibra, nada, sabe? Nada anti-inflamatório. À noite a gente vai detoxificar, as nossas células vão se regenerar. Eu preciso de nutriente para fazer isso. Se eu não mando nutriente, o corpo fala: meu Deus, o que eu faço agora? Então, a gente precisa ajudar o nosso corpo. Então, período da tarde, lanche estratégico, precisa ter proteína, uma gordura de qualidade, um morango, por exemplo, uma fruta, vocês têm um exemplo aí. Outra coisa que assim, ó, percebam se vocês conseguem fazer isso na rotina de vocês. Comer pelo menos 2 horas antes de deitar. Então, se eu sou aquela pessoa que deito às 10, eu deito 10, no máximo 10h30. Eu preciso parar de comer às 8, se eu quero emagrecer. Ou até se eu quero, aquilo que eu falei para vocês, eu quero ter saúde no longo prazo. O ideal é que eu faça um intervalo de 2 horas, tá? Essa é uma informação bastante importante também. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó. Pode até printar, que esse é um material que eu só dou para as minhas pacientes de acompanhamento, tá? Que é a tabelinha do índice glicêmico dos carboidratos. O que eu quero que vocês só percebam aí? Vivi,
Para o período noturno, vamos falar do jantar. O que eu peço para evitar, ou se for colocar os alimentos ali da tabela 3, que é a vermelhinha, alto índice glicêmico, a gente precisa reduzir quantidade e a gente precisa acompanhar de uma gordura boa ou de uma proteína, tá? Mas, assim, o que é legal comer à noite? Ou ali a coluna de amarelo ou a coluna verde, tá? Por quê? Porque são alimentos que não vão fazer aquele pico de glicose que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, a gente tem ali baixo índice glicêmico, né? Nutricionista adora pôr abacate na ceia. Quem já foi na Nutri sabe. Nutri adora pôr um abacate na ceia. Às vezes fala assim, enfia o abacate até na salada. Ah, gosta de guacamole, faz um guacamole. Por quê? Porque abacate não faz pico de glicose. Coco, eu gosto muito de pôr coco na ceia para quem gosta de comer. Damasco, maçã, pera, são alguns exemplos, tá? Grãos e sementes ali, a gente tem mais alguns exemplos. Quando a gente olha ali a tabelinha vermelha, eu tenho muita paciente, gente, que chega para mim que faz assim, que eu vou substituir o meu jantar, come bolacha de água e sal. Ou antes de dormir, deu uma fomezinha. Aí na ceia come biscoito de água e sal e acha que está fazendo um bom negócio. Não tá. Esses são alimentos que, para comer no período noturno, para quem quer emagrecer, eles são realmente vilões. Tudo bem? Tá entendido isso? Tudo bem? Tudo bem, né? Tá. Então vamos continuar. Aí aqui também eu trouxe para vocês umas dicas bem legais que dá para reduzir o índice glicêmico desses carboidratos, ou seja, a capacidade que ele tem de elevar a nossa glicose sanguínea. Então, por exemplo, você sabia que se você cozinhar a sua batata doce, a sua abóbora, a sua mandioca, né, os feculentos ali, com a casca e retirar a casca só depois do cozimento, você já diminui a capacidade que esse alimento tem de elevar a sua glicose sanguínea. É uma estratégia legal para quem está querendo emagrecer e não abre mão de comer batata. Eu adoro batata, né? Aliás, mandioca, então, adoro. Então, se eu cozinho ela com a casca e tiro só depois, eu já reduzo essa possibilidade de aumentar o açúcar, tá? Na minha corrente sanguínea. Outra dica bem legal: cozinhar e colocar na geladeira por 24 horas. Então, comer um arroz amanhecido é mais interessante para quem quer emagrecer. Né? Então, por exemplo, Vivi, eu tenho um paciente que precisa emagrecer, mas odeia arroz integral. Eu falei, tá tudo bem, você vai comer o arroz branco, só que se você utilizar essa estratégia aqui, vai te favorecer. Por quê? Porque quando a gente pega o amido, tá? Isso é técnica dietética. A gente coloca ele na geladeira, o arroz, por exemplo, é um amido. Eu faço com que esse amido se torne resistente. E aí o nosso corpo não consegue digerir. Se ele não consegue digerir esse amido, ele não consegue elevar o meu açúcar no sangue. Então, essa é uma estratégia legal também para quem gosta de arroz e precisa emagrecer. Outra coisa que eu posso fazer é adicionar fibra, né? Às vezes eu peço para colocar uma semente de chia no arroz branco, né? Eu gosto muito de arroz branco, eu quero comer arroz branco. Põe uma colherzinha de semente de chia, gergelim, linhaça, ou pode ser as sementes de abóbora, semente de girassol, tá? Ou aquilo que eu já comentei anteriormente, que é quando a gente associa um carboidrato de alto índice glicêmico com proteínas magras ou gorduras boas, tá? Atum, ovos, frango, grão de bico, lentilha, feijão, óleo de coco, azeite extra virgem, abacate. Aí eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, que eu acho ela bem legal. Se bem que hoje em dia todo mundo já sabe que comer um monte de farinha de tapioca, que é refinada, e leva assim o. Deixa eu carregar tudo aqui, tá? Ah, faltou fibras. Olha só, aqui eu tô comendo tapioca, né? Mas olha a diferença. Quando a gente olha ali para o valor calórico, a primeira combinação tem 521 calorias. A segunda, onde eu coloquei um ovo mexido com uma ponta de faca, né, de manteiga. Peguei o ovo e fiz na manteiga ainda. Aí eu coloquei uma fatia de queijo mussarela, duas colherzinhas de tapioca, que eu chamo de mini tapioca, né? Que ela fica bem fininha.
Coloquei lá minha chia, eu tenho um valor calórico menor. A primeira opção são 4 colheres de sopa. Gente, isso acontece muito quando a gente vai comer uma tapioca na rua. Eles fazem dessa maneira bem farta mesmo. Eu já tive café, um café funcional dentro de uma academia e eu tinha que vender um tapiocão assim, né? Porque senão as pessoas iam me matar se eu fizesse uma tapioca bem fininha. E são 4 colheres mesmo, 4 colheres de sopa cheia. Então, assim, ó, eu saio de 30 para 120 calorias. Eu ponho 4 fatias, né, fininhas de mussarela. Então, eu aumentei muito o valor calórico. Vivi, mas eu estou olhando ali, você falou que é importante comer proteína. A primeira opção tem 29 gramas, a segunda tem só 21. Não é melhor eu comer aquela que tem mais proteína? Não, não nesse caso. Por quê? Na segunda opção, eu cheguei a 21 gramas de proteína. É um excelente valor para uma refeição. Ah, eu comi isso aí no café da manhã ou no meu lanche da tarde. É excelente comer 21 gramas de proteína nessas refeições. Tudo bem? Então, esse é só para vocês entenderem que a combinação que a gente faz dos alimentos faz total diferença no meu processo de emagrecimento. E existem aqueles falsos saudáveis, né? A gente acha que está comendo algo que é saudável, não está. E aí, eu até esqueci de falar, naquela segunda opção, quando a gente coloca o kiwi, a chia, a gente aumenta o conteúdo de fibras, gente. A nossa saúde intestinal agradece horrores e eu também tendo a absorver menos gordura e menos açúcar quando eu aumento o volume de fibras, tá? Esse segundo exemplo aí também é curioso, porque às vezes a gente vai né, a gente tem, algumas pessoas têm a falsa ideia de que peito de peru é saudável, não é. Então, e quando a gente come na rua, é tudo assim grande, né? É a pipoca do cinema que é gigante, são os sanduíches que é muito recheado e não tem necessidade disso. Então, ó, 750 contra 267. Por que que a segunda opção ficou melhor? Ela pôs, é uma pastinha de frango feita com creme de ricota, que é um queijo leve, tá? Então eu reduzo bastante o valor calórico e eu ainda aumentei o conteúdo de fibras quando eu coloquei ali um pouco de alface e tomate. Então, esse tipo de combinação é uma combinação estratégica para você comer, por exemplo, um sanduíche desse no lanche da tarde. Você tem ali uma proteína de excelente qualidade, que é o frango, e tem o creme de ricota também. E aí, outros erros que são clássicos, que quem tenta emagrecer, principalmente quem tem pessoas que vão fazer low carb, e aí pensa assim: eu ranquei todo o carboidrato, enfiei um monte de gordura na minha dieta. Pasta de amendoim é um alimento bacana, só que ele é super calórico e rico em gordura. Se você exagerar na pasta de amendoim, chances são de que, além de não emagrecer, você ainda engorde, né? Então, usar tapioca na quantidade errada e na combinação errada que vocês viram. Azeite é um potente anti-inflamatório e eu utilizo ele como recurso para desinflamar o corpo, enfim. Só que ele é uma gordura. Se eu utilizar em excesso, eu vou engordar também, porque alimento, gente, saudável em excesso engorda também, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção nas quantidades que a gente está ingerindo, né? Se a gente não está realmente extrapolando. Até arroz integral. Se eu comer muito arroz integral, eu vou engordar. Oleaginosa. Então, Gente, isso é um erro brutal. Pegar um pacote de oleaginosas, né? De castanhas grandinhas, assim, pega lá um de 150 gramas, come tudo de uma vez. Sabe quanto eu recomendo para as minhas pacientes comer? A depender, cada caso é um caso, mas é de 30 até no máximo 50 gramas, não mais que isso, porque senão, em vez de desinflamar, eu vou colaborar para que ela engorde, tá? Outra coisa, consumir excesso de frutas na forma de suco ou salada de frutas, consome demais também. Exagerar no queijo Minas ou em outros tipos de queijo, porque queijo, apesar de também ser uma fonte de proteína, eles são muito calóricos, então tem que tomar cuidado com isso. Acreditar que alimentos fit ou light são as melhores opções. Normalmente eles são cheios de conservantes, aditivos, eles pioram a nossa microbiota intestinal, porque e aí chega lá, é assim, ó, o meu intestino entende, caramba, isso daqui não é nutriente, não é carboidrato, não é proteína e não é gordura. O que que é isso? Ah, é um corpo estranho. Sabe o que que ele faz?
ativa o sistema imunológico, fala assim, ô imunológico, vem aqui porque chegou um troço estranho aqui, eu não sei o que fazer com isso. E aí a gente começa a ter sinais e sintomas, começa a ficar doente. Aí eu começo a ter muita enxaqueca, aí eu começo a ter dermatite, aí eu começo a ter inchaço, e aí você vai tendo um monte de coisa que você fala, meu Deus, o que será que está errado? Tá comendo um monte de alimento, né, ou ultraprocessado, ou cheio de aditivos químicos que o nosso corpo não reconhece. É um agressor que está entrando. E aí ele envolve o sistema imunológico, tá? Trocar bolacha, né? Trocar pão por bolacha ou torrada. E outra coisa que é muito comum, negligenciar o consumo de vegetais, tá? Esse é um erro brutal no processo de emagrecimento. Gente, aí a gente vai falar do terceiro erro, que é aquele que eu falei para vocês que eu considero até o mais perigoso, que é não comer a proteína em quantidade adequada. E aí tem o tal do efeito sanfona, tá? Vamos entender por quê. Então, quando a gente não consome proteínas na quantidade certa, isso vai impactar demais, né, de maneira negativa no nosso emagrecimento. Por quê? Porque você acaba no processo de emagrecimento perdendo mais gordura, perdão, mais massa magra do que massa gorda, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho 5 quilos para perder, tá? O que que é importante aqui? Que desses 5 quilos que eu perdi, 70% seja de massa gorda. Ou seja, nesse caso, nesse exemplo, 3,5 kg. Se você perde 2,5 de músculo e 2,5 de gordura, isso é um resultado ruim, tá? E por quê? Porque quando a gente também perde massa magra, lembra aquela história que eu contei que o nosso corpo ele desencadeia aí alguns mecanismos para se proteger, mecanismos compensatórios. Então, quando eu vou perdendo massa magra no processo de emagrecimento, eu vou ter, olha só, mais fome, tá? O meu apetite vai aumentar muito, e aí é aquele ponto que você fala assim: meu Deus, eu não consigo fazer dieta, eu tô desesperada, o meu corpo está pedindo comida. E é verdade, ele está pedindo comida. Por quê? Porque o seu processo de emagrecimento deve estar desequilibrado, você deve estar perdendo muita massa magra. Tá? Então, o nosso cérebro ele muda a atividade em áreas relevantes para recompensas, né? A dopamina, que é lá um neurotransmissor que traz prazer. Então, ele começa a acionar esse tipo de atividade no nosso cérebro, e aí o apetite vai aumentar. E sabe outra coisa que acontece? Você reduz a saciedade também. Então, você não vai comer a mesma quantidade e vai ficar feliz, você vai querer comer mais. É mecanismo de defesa do corpo. Então, a proteína, outra coisa super interessante sobre proteína, ela acelera a nossa queima de gordura, né, de maneira natural. Então, só de consumir a proteína na quantidade adequada, eu já coloco o meu metabolismo para trabalhar mais. Sabe por quê? Para digerir as proteínas, o nosso corpo ele gasta até 25% a mais de energia quando a gente compara, por exemplo, a digestão dos carboidratos ou das gorduras. Então, só de comer proteína, eu já ponho esse negócio aqui para trabalhar. Isso é bom, ele sai da zona de conforto. E aí, Vivi, tudo bem, isso é um erro. Qual que é a solução para esse erro? A solução aqui, gente, é justamente distribuir proteínas de qualidade em todas as refeições do seu dia, incluindo o lanche da manhã e o lanche da tarde. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Ó, eu tenho uma mulher de 70 quilos que ela precisa consumir 1,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. O que significa isso, né? Você pega o seu peso atual e você multiplica por 1,4. Essa conta deu de que essa mulher precisa consumir 98 gramas de proteína. Vivi, de onde você tirou esse 1,4? Eu preciso consumir 1,4? Gente, a recomendação para uma pessoa saudável, então assim, a pessoa não tem doença renal, porque quem tem doença renal não pode consumir tanta proteína. Enfim, é um adulto saudável. Criança tem uma demanda, idoso tem outra demanda, é, é, atletas de alta performance tem outra demanda. A pessoa que quer emagrecer, né? Mas vamos falar primeiro do que seria o mínimo necessário: 0,8 por quilo de peso corporal. Agora a pergunta é, Vivi, quem quer emagrecer se consumir 0,8 grama, né, por quilo de peso, vai dar certo?
eu não gosto de trabalhar nessa faixa. Eu acho que quem quer emagrecer, e assim, ó, precisa consumir a partir, pelo menos, gente, pelo menos, coloca aí, ó, pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Mas aí eu vou falar, a depender do caso, 1,2, 1,4, tem paciente que eu ponho 1,6, tá? Por quê? Porque essa proteína, ela vale ouro, assim. Então, ela vai aumentar a saciedade, ela vai fazer manutenção de massa magra e ela vai fazer com que o seu metabolismo acelere, né? Então, ela é prioridade, tudo bem? Então, não pode deixar de consumir. Aí, eu trouxe um exemplo aí. Eu distribuí esses 98 gramas e eu trouxe um cardápiozinho de exemplo para vocês. Então, por exemplo, no café da manhã, essa mulher vai comer 2 ovos, eu chego a 12 gramas, mais uma colher de sopa de cottage ou um iogurte proteico, assim. Aí não tem a marca, mas se vocês observarem, aqui eu não estou falando do iogurte natural. Se você pegar o iogurte natural comum, ele vai ter 6 gramas de proteína naquela embalagem. Esse daí é uma daquelas marcas que tem aquela proposta de ser hiperproteico. Então, ele tem 14 gramas e ele tem um preço diferenciado também nos supermercados, vocês já devem ter visto, tá? E aí, ó, eu coloquei, por exemplo, nesse. Aqui eu tô falando só do conteúdo proteico, tá, meninas? Então, por exemplo, 30 gramas de proteína no almoço. Corresponde a quanto, Vivi? Um bife grande de patinho ou 5 fatias finas de lombo suíno. Uma dica que quando você vai comer as carnes em geral, no seu almoço ou no jantar, uma boa referência é pegar um bife de qualquer um deles que seja do tamanho da sua mão, ó. Tamanho da sua mão, tá? E a mão inteira assim, ó. Provavelmente, se você pega um bifinho desse tamanho, você vai conseguir aí atender a sua demanda de proteína, por exemplo, para o seu almoço. O lanche da tarde, eu coloquei como exemplo aquele, né? Uma das opções, ou um iogurte proteico, ou uma barra proteica, ou um mix de oleaginosas. E aí, por exemplo, eu tenho castanha de caju, a de baru, a pistache. Então, quando eu somo todas elas, eu chego ali a 16, quase 17 gramas de proteína, tá? E aí, no jantar, lembra que eu falei que o jantar é um momento que a gente precisa priorizar uma dieta low carb, talvez enriquecer aí o volume de proteína? Eu coloquei 40 gramas para essa mulher, então ela vai consumir um pouquinho mais, por exemplo, se for um filé de tilápia, se for uma sardinha ou se for uma carne moída, por exemplo. E aí, nesse exemplo que eu dei para vocês, entre café da manhã, lanche da tarde, almoço e jantar, eu atendo essa demanda de 98 gramas de proteína. E aí, essa mulher, provavelmente, o processo de emagrecimento dela vai ser facilitado porque ela está consumindo uma quantidade adequada de proteína. Aqui também, ó, é uma tabelinha muito legal, né, que eu disponibilizo para as minhas pacientes, que eu chamo o Poder das Proteínas, que é uma tabela onde eu tenho os principais alimentos proteicos e qual a quantidade de proteína que. Peraí, meninas. A quantidade de proteínas que tem, né? E aí é legal também, vocês podem fazer um print de tela e guardar esse material, porque ele acaba sendo bem valioso, tá? E aí, eu chego à conclusão que se realmente a gente quer emagrecer de forma saudável, tá, gente? Então, a gente chegou no terceiro erro, eu trouxe a solução. A conclusão que eu chego é a seguinte: primeiro, a gente precisa ter metas claras, tá? Que é aquilo que a gente conversou lá na frente sobre a questão da mentalidade, né? Eu preciso saber para onde eu estou indo, né? Onde eu quero chegar para justamente eu ter aí os motivos que me levem à ação, que é a tão chamada motivação. Eu preciso ter um plano alimentar estratégico que acelere aí o nosso metabolismo, ok? Eu preciso organizar minha vida, então eu preciso ter lista de compra, eu preciso ter cardápio, eu preciso executar esse cardápio, se eu vou contratar uma cozinheira, se eu vou comprar pronto, se eu vou ter marmita fitness, enfim. O fato é que a organização precisa acontecer. E aí eu preciso ter também algum protocolo aí no meio anti-inflamatório, que é quando eu uso os alimentos na sua forma natural, né? O próprio manjericão para ajudar a desinflamar, por exemplo, e equilibrar os meus hormônios, tá? Aqui a gente está chegando já quase num processo mais que final, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o meu desafio, né, que eu vou começar no próximo dia 19. Eu quero contar para vocês o que vai ser isso, para vocês entenderem,
que, por exemplo, todos essas estratégias eu utilizo, né, de maneira bem estratégica mesmo, é um passo a passo, né, que eu faço, né, que eu fiz no meu primeiro desafio com as minhas pacientes que conseguiram perder peso. Então, eu trabalhei low carb, jejum, protocolo anti-inflamatório, dias, né, algumas alimentações livres para a gente não trabalhar o tempo todo na restrição. E foi bem legal, porque esse é um método que, na prática, eu fiquei super feliz porque deu certo, elas perderam peso. E foi assim que você fala, Vivi, e teve gente que me perguntou, mas é possível perder em 15 dias até 5 quilos? E aí eu até expliquei para a pessoa, eu falei, ó, vai depender de como você está atualmente. Uma pessoa que é obesa, o que que é obesa? É ter um índice de massa corporal, que é aquela continha que a gente faz quando a gente divide o nosso peso pela nossa altura ao quadrado, e aí eu tenho um IMC acima né, de 30, casos mais graves acima de 35. A gente chama de uma obesidade mais importante. Essa é aquela pessoa que provavelmente ela, num desafio de 15 dias, ela perde até mais que 5 quilos se ela conseguir, por exemplo, fazer todas essas estratégias. E claro, quem está na faixa de sobrepeso ou até no peso normal e está em busca de um ajuste fino, porque eu tenho também clientes que estão em busca só de um ajuste fino, e eu vou contar a minha história aqui para vocês, o que aconteceu comigo nesse desafio, que era ajuste fino, e foi bem legal, fiquei super feliz com o resultado, também consegue dentro, né, desse passo a passo. E isso, gente, de perder peso nos primeiros 15 dias, por que que eu gostei desse método? Porque ele traz motivação. A pessoa se sente confiante e fala assim: puxa vida, eu consigo, por que não? Né? Então, eu vou dar continuidade a esse protocolo que a Vivi me ensinou. E aí você desenvolve foco, organização, flexibilidade, o paladar muda, né? Porque tem gente que para de consumir açúcar durante esse processo e percebe que depois consegue tomar um café sem adicionar açúcar, por exemplo. E aí eu trouxe alguns resultados só para mostrar, para compartilhar isso com vocês, de mulheres que fizeram esse passo a passo do desafio e perderam peso, né? Então, por exemplo, essa participante perdeu 3,2 e no começo ela estava super preocupada, que ela achou que não ia conseguir, e aí o metabolismo dela destravou e ela ficou super feliz, então foi bem legal. Aí teve essa outra também, ó, que perdeu 2,5 kg, né, se sentindo mais confiante, vai manter o foco. E essa, por exemplo, foi bem legal, porque ela teve aí uns percalços no meio do caminho, e ela, Vivi, nem consegui fazer 100%, mas ainda assim perdi peso, fiquei bem feliz. Então foi muito legal. Essa daqui ela é paciente minha de acompanhamento, resolveu entrar no desafio e ela gostou muito que depois ela me deu um feedback e falou assim: Vivi, te ouvi todo dia na minha cabeça, nas tarefas, trouxe, parece que a minha chavinha virou assim. Então, ela perdeu 3 quilos em 15 dias e ficou super feliz também. Então, né, são resultados. Essa participante, que também é minha paciente, e entrou para o desafio, ela nem conseguiu treinar, porque ela passou por um processo cirúrgico, ela estava proibida de fazer academia e ela perdeu 2,6. E ela era uma pessoa só de ajuste fino, porque ela não é uma pessoa obesa. E ela conseguiu o ajuste fino dela, então ela ficou super feliz também. Então foi bem legal. Essa outra também era ajuste fino, ela não tinha obesidade, era só um sutil sobrepeso, conseguiu também atingir a meta dela. Então foi bem legal. Essa daqui perdeu 2,5. Aí eu vou falar do meu resultado, porque às vezes a gente fica assim, ai, porque a balança, ai, porque a balança, ai, porque a balança. Mas na balança, Vivi, olha a balança não reduziu. Esse daqui foi o meu resultado, por exemplo, durante o desafio, né? Então, eu comecei com 55 quilos e um percentual de gordura de 26,6. E aí, ao final do desafio, eu reduzi 8,2 de gordura corporal, eu não perdi 1 grama de peso, eu mantive 55 quilos e eu cheguei a 18,4, fiz a bioimpedância, né, que é o aparelho que mede o percentual de gordura, e eu reduzi 8,2, que era uma região abdominal mesmo, que eu queria perder gordura na região abdominal, e acabou que deu certo, eu fiquei super feliz. Então, aqui, ó, eu perdi peso, eu perdi, na verdade, gordura corporal. Como eu fazia musculação, eu fiz também manutenção de massa magra, que esse, assim, é o que tem de mais importante no processo de emagrecimento, fazer manutenção de massa magra e perder gordura corporal, tá? Então, pacientes que não sabiam fazer jejum direito, aprenderam a fazer jejum, né?
gostaram de estar dentro do grupo, porque isso criou um estímulo diferente, né? Sentiu o rosto mais fino, perdeu medida, enfim. Gente, então é isso, né, sobre a questão do desafio. Aí eu só queria contar para vocês que quem participar do desafio de 15 dias vai receber 3 aulas gravadas, onde eu vou falar de metas e métricas. Então aqui você vai descobrir quantos quilos você poderia perder nesses 15 dias. E os 5, né, você vai pontuar lá junto com a gente os 5 melhores motivos para querer emagrecer. A gente vai falar sobre organização e planejamento, né, e sobre os maiores erros que a gente comete ao tentar se organizar. E aí você vai aprender como garantir a alimentação para a semana sem passar lá horas na cozinha. E a aula 3 é sobre metabolismo, então muito do que vocês ouviram aqui, vocês vão ouvir também nessa aula, mas com mais, enfim, né, de maneira mais profunda, na verdade, porque lá você vai aprender o que você vai colocar na sua rotina para fazer seu corpo virar uma máquina de derreter gordura mesmo. E aí a gente vai ter uma aula ao vivo, né, antes de começar as tarefas, onde as participantes vão ter a oportunidade de montar o plano alimentar anti-inflamatório junto comigo, porque novamente eu vou participar ativamente, eu vou fazer o desafio e eu vou montar o meu plano junto com, né, com as participantes, e elas vão ter a oportunidade de entender como fazer um plano alimentar que favoreça o seu processo de emagrecimento. Aí, no meio do desafio, eu ainda vou fazer um aulão ao vivo para tirar dúvidas. Enfim, são 15 dias comigo dentro de um grupo fechado de WhatsApp, com muita interação. Vai ter bônus também, bônus 1, bônus 2. O bônus 3, hoje, é um bônus também que eu vou estar liberando, né? Que é uma novidade que eu resolvi trazer, porque eu percebo que esse é um gatilho aí, né, para não conseguir ir em frente, que é a questão da fome emocional e da compulsão alimentar. Então, também vou trazer um material nesse sentido, tá? O desafio, ele tem 15 dias de duração e ele começa oficialmente no dia 19 e termina no dia 3/7, né? Eu vou dar uma garantia condicional também que as participantes que estiverem dentro do desafio e não tiverem resultados depois de 10 dias comigo, vai me chamar, a gente vai fazer um atendimento individualizado e eu vou entender o que está acontecendo, se ela está realmente conseguindo seguir o passo a passo e por que isso não está acontecendo. E aí a gente vai traçar um novo plano de ação, eu vou dar mais 15 dias para, né, para essa participante colocar em prática as minhas orientações, e se mesmo assim a pessoa não tiver resultado, eu vou devolver o dinheiro. Por quê? Porque eu entendo que se ela seguir o passo a passo, ela precisa perder peso, porque eu confio, é um método que já está validado na verdade, tá bom? E aí, né, quem tiver interesse, o valor desse investimento é de R$ 209, que pode ser pago, né, no Pix, transferência bancária, ou no cartão dividido em até 3 vezes sem juros, tá? Eu acho que é um valor super, né, super acessível, tendo em vista que a minha consulta individual ela é muito mais cara, o meu acompanhamento trimestral ele custa mais de R$ 1.000, então eu acho que é um valor super acessível para estar comigo durante 15 dias, enfim. Era isso. Eu vou aqui, peraí, interromper o compartilhamento para vocês me verem bem grandinhas agora. Bem grandinha aqui na. Vocês estão me enxergando agora? Vocês podem falar agora, né? Eu estou até suando, ó, de tanto calor. Meninas, eu quero saber se vocês têm dúvidas, tá? E depois, eu não sei como é que faz aqui, tá todo mundo. Se a gente consegue tirar uma fotinho. Ó, se eu colocar assim, né? Se eu colocar assim, deixa eu ver. Tem um povo que tá escondidinho. Tá escondidinho, mas estão me ouvindo, né? A Rê, a Mônica. E aí, quem vai falar? Alguém tem dúvida? Alguém achou? Vivi, você falou demais, né? Desculpa, falou demais. Ninguém quer falar Eu vou nada? falar. Eu vou falar, tá me ouvindo? Uhum. Sim, pode falar, Rose. Diga, meu amor. Não, então, com relação ao que eu conversei com você outro dia, essa semana, né? Eu tô Isso, querendo voltar em consultório com você, sim, eu né? sei disso, eu sei Pra... disso. Eu estou te devendo hoje passar, né, a minha agenda na semana que vem. Isso. Perdão, foi muito corrido Não, hoje. então.
Não, imagina, por isso que eu não te cobrei. Eu falei, ela deve estar preparando a aula e tudo mais. Isso mesmo. Então, e aí eu queria fazer o esquema do ano passado, né? Eu Sim, tô com sobrepeso, mas você sabe que o meu foco é o desinflamar, a saúde intestinal e tudo mais. isso, E aí perfeito. você acha que entende tudo, amei sua aula, tá? Ai, Anotei coisas obrigada. aqui. Ah, sim, sempre muito bom. E aí eu quero saber se eu fazendo a estratégia do ano passado, tudo mais, até para ver medidas certinho com você, se vale a pena também a fazer o programa, né? Porque você já conhece um pouco como é que é meu perfil, eu não tenho Sim, tanta dificuldade em mudar hábito alimentar, essas coisas, né? E aí é isso. O que que você acha? não, eu acho porque assim, a diferença entre o meu acompanhamento individual e o desafio é que no acompanhamento individual o atendimento é mais personalizado, né? Então eu gosto muito de Isso. olhar os exames, né? Eu sempre Sim, peço, quero, traz os exames. preciso Isso, fazer precisa, isso. é. Eu gosto de olhar os exames e aí quando não tem eu peço e traz, porque assim, quem está deficiente em micronutrientes vai ser mais difícil fazer esse processo mesmo anti-inflamatório e fazer com que o metabolismo trabalhe a favor. Então a gente não pode estar deficiente, por exemplo, vitamina D é uma coisa básica, você precisa ter. Zinco, você precisa ter. Magnésio, não pode faltar magnésio, não pode faltar selênio para a glândula da tireoide. Então, tem vários micronutrientes, né, que precisa tá em dia. E aí, eu faço essa avaliação de maneira mais minuciosa para quem vem para o atendimento individual. Faço suplementação direcionada. Então, por exemplo, está deficiente, eu sei que com a alimentação vai demorar muito, a gente vai colocar suplementação pontual, sim, para fazer essas correções, para poder aí ter o metabolismo funcionando a favor, tá? O desafio, na verdade, ele é para esse perfil de quem precisa ter um engajamento maior, porque o que eu sinto assim, eu tive muitas pacientes minhas do primeiro desafio que já estão inscritas para o segundo e elas estavam em acompanhamento, tanto é que foi bem engraçado, porque elas entraram para o desafio, voltaram na consulta para fazer a bioimpedância, para saber o quanto que tinham perdido de gordura corporal, e elas tiveram um super resultado, por quê? Porque no acompanhamento, a gente até vai, individual, a gente vai se falando, mas o retorno é depois de 30 dias. E esses são 15 dias que eu fico lá assim, ó, porque todo dia tem tarefa, a tarefa é em forma de áudio. Eu mando um áudio e eu explico o porquê das coisas e eu te chamo para ação. Então, eu falo assim, Uhum. Rose, hoje você vai ter que beber 35 ml de água por quilo de peso corporal e você vai ter que colocar um anti-inflamatório lá dentro. E aí eu vou te dar quais são as opções de anti-inflamatório que vai ter que ter dentro dessa água. E aí, dentro das suas Uhum. preferências alimentares, você vai escolher. Vivi, eu gosto da canela em pau. Pode, pode. Ah, eu gosto do hortelã. Pode, pode. Ah, eu gosto do manjericão, entendeu? E aí, no Uhum. dia 2, eu vou te dar uma outra. Tem uma tarefa que é sobre intestino. As meninas receberam um e-book sobre intestino que elas amaram, né? Que lá tem. Mas você é minha paciente, você vai receber de qualquer jeito. Essa que é a verdade. E que é um material que eu atualizei, né? Ele é atual. E elas adoraram. E teve uma tarefa que foi focada em intestino. Então, eu passei um tipo de shot que era para o intestino, especificamente. Então, foi bem legal. Então, são 15 dias onde vocês vão receber, assim, tarefinha por tarefinha, que vai potencializar essa questão do emagrecimento. Mas isso é perfil, Rose. Tem gente que vai bem, vai melhor no atendimento individual, né? E tem pessoas que vão bem no desafio, né? Uhum. Tanto é que eu tive paciente de acompanhamento que fez acompanhamento e falou: eu vou entrar no desafio também. E entrou no desafio, né? Então é perfil, mas no individual eu já te conheço, eu sei que você responde bem também, tá bom? Mas Tá aí bom, então. você pensa, mas aí a gente marca a sua consulta semana que vem, e aí a gente conversa, Tá bom, tá? então. Tá. Alguém mais, meninos? Obrigada, viu, pela sua participação. Bem feliz que você está aqui. Eu E trouxe, feliz, mais ainda. e trouxe a irmã ainda, melhor ainda. Bem legal. É, Mas vamos ver aí se ela resolve fazer o desafio. é,
Vem que, ó, vou te falar que eu gosto, né? Eu sou suspeita a falar, eu gosto. Eu gosto muito. E aí, gente, sobre o conteúdo, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês já estão cansadas que a Vivi fala demais? O que vocês acham? Eu estou vendo só você aqui. Se eu clicar no participantes, eu vejo todo mundo? Não Tá sei. vendo só eu? Eu abri Só. a tela. Deixa eu só ver aqui, peraí. E agora? O que que você tá vendo? Me conta. Você tá vendo Continuo só eu? vendo você. Ah, Talvez eu acho ela que tenha seria. Eu que acho. Pode falar, passar a Rita. Deixa eu tela ver pro se eu. lado. Passar a tela pro Ah, É, lado, tá. isso. passar a tela pro lado. Que daí tu Isso, vai ver. Ah, que isso. amor. Muito obrigada pela dica. É isso mesmo, é Ah, isso eu mesmo. realmente não sou familiarizada com o Zoom. Eu também Ô, me Pronto, Vivi, encontro. eu já tive minha dúvida. Tá. Mais alguém, gente? Dúvida? Vocês têm dúvidas em relação ao conteúdo que eu passei aqui? Vocês acharam que agregou? Agregou conhecimento? nossa, com certeza. Agregou Por exemplo, muito. até quando a gente. Ah, não, eu vou participar do desafio. Aí, por exemplo, esse investimento, em que momento que ele tem que ser feito? É de imediato? Você dá uma semaninha para pensar, porque você vai começar dia 19, não é isso? Eu começo dia 19, só que no dia 15 a gente tem a primeira aula. No dia 12 eu começo a liberar as aulas gravadas, no dia 12. No dia 15 tem aula ao vivo para montar o plano alimentar, porque aí no final de semana é um momento que a gente se organiza para deixar a geladeira e a despensa cheia, né, de alimentos de verdade. E aí no dia 19 começa com as tarefas diárias. Mas o primeiro encontro já é no dia 15 e as aulas eu começo a liberar no dia 12, porque do dia 12 até o dia 15 vocês vão ter tempo, vai ser aula curtinha. Eu quero fazer curtinha, porque eu sei que todo mundo não tem tempo para ficar assim, né? Mas enfim, para preparar para a quinta, para vocês já virem ali munidas de conteúdo para na quinta montar comigo o plano, para depois no final de semana comprar as coisas e segunda-feira começar. Entendeu? Então, eu vou fechar Tá, a inscrição, eu vou fechar as inscrições no domingo. Então, tem até domingo para tá. pensar, tá? Mas você, como é minha paciente, pode pensar até depois um pouquinho, né? A gente vai se ver no consultório semana que vem, Não, aí a gente imagina. conversa. Não, Não, se eu resolver, já faço até essa data mesmo, independente do consultório. Tá bom? Perfeito, muito legal, muito legal. Aí, meninas, eu vou até, como vocês são. Eu vou mandar o material, deixa eu ver quem tá. Eu vou tentar disponibilizar aqui já para vocês os e-books que eu, porque aí eu ponho aqui no chat, tá em PDF, vocês já conseguem baixar, tá bom? Deixa eu só abrir aqui e já colocar aqui para vocês, espera aí. Porque eu já me organizei para liberar por aqui. Espera aí, cadê? Ai, meu Deus. Arquivo, achei. Peraí. Seu computador. Eu sou lenta, tá, gente? Eu não sou da geração. ô, O negócio Vivi, aqui. Oi, Ritinha. posso... Olha só, quero te fazer uma pergunta referente às vitaminas, né, que você falou ali da necessidade da pessoa para participar do desafio, tá com uma vitamina, tá bem nutrido, né? Sim. Você se baseia na referência ali, por exemplo, tipo, o selênio, ah, tu diz que a pessoa tem que estar naquela margem de normalidade entre, sei lá, não sei qual é a referência do selênio, mas não sei se tu tá me entendendo o que eu tô querendo te perguntar. Se Estou os teus, entendendo. se os teus, Meu parâmetro é diferente. isso, É um pouquinho mais. exatamente isso que eu queria Isso. saber. É mais alto, né? É mais alto do que o do laboratório, porque na nutrição funcional, o que a gente aprende é que as referências do laboratório, aquilo que vem no nosso exame, não é a principal. Não é o ideal, não são os níveis Sim, ideais para te conferir saúde no longo prazo. Os estudos sim, mostram que as pessoas que são mais, né, longevas, assim, que chegaram
até, sei lá, os seus 90 anos, com saúde plena, são pessoas que tinham todos esses micronutrientes em quantidades maiores do que aquilo que vem na referência do Na laboratório. referência. Porque a referência é a média, não é das pessoas Exato. mais saudáveis. Exato. Então, me diz um exemplo aqui. Por exemplo, você falou magnésio, né? Isso. Magnésio você falou. O que tu preconiza para o magnésio? Eu estou olhando os Tem que- meus exames. Tem que estar acima de 2 de qualquer jeito. Abaixo de 2 não pode estar. Ele pode estar assim acima de 2,2, já é interessante. Ah, não, o meu tá 2 cravado. Podemos chegar a 2,2, dá para melhorar. Vocês estão vendo que está chegando aí no chat para vocês os e-books? Alguém viu? Alguém tá chegando ou não chegou? Me dá um feedback, Ritinha, desculpa, é só para saber se está chegando o Não, documento. claro, tranquilo. Não. Mas pode ir perguntando que eu estou te ouvindo, eu só estou anexando aqui Tá o... chegando. Era Tá só chegando. isso, assim. É porque eu achei bem interessante a questão e como eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, eu acho que vai ser interessante, né? Eu acho que você... Eu gosto eu dessa... acho... Fala você, fala Desculpa, você. desculpa. Eu acho que pro seu perfil vai dar super certo. Essa que é a Eu verdade, porque eu acho já te também. conheço. Já te Eu conheço. sei. Não, exatamente. Precisa de, não vai conseguir. Agora apareceu aqui, compartilhou um arquivo na reunião. Isso. Eu compartilhei 3, gente, ó, o e-book Alimentos SOS, receitas e orientações e sugestões de refeições. Ah, tô super bem de Ah. ácido fólico. Ó, gente, sem dúvidas, a Mônica, tudo ótimo, foi ótimo, muita didática, e que venha dia 15/6, aqui já é inscrita, né? A Rê já está inscrita. Gostei muito do conteúdo, excelente aula, muito obrigada. Vivi, eu adorei a aula, muitas dicas legais, estou super animada. Chegou os 3. Então chegou. Gente, baixa esses arquivos aí, porque eu só vou dar para quem ficou até o final da aula. Quem entrou no grupo e não assistiu, não vou dar, não. Peraí. Então vocês Mas baixem aí para peraí. vocês. Ou então depois vocês me chamam lá no privado e falam, Vivi, eu participei da aula, cadê o meu e-book? Entendeu? Eu Senão, tô baixando aqui. pode me cobrar que depois eu mando também no individual, porque eu não vou disponibilizar no grupo, porque nem todo mundo participou que estava inscrito. Eu tinha muitos mais inscritos, mas nem todos vieram. E aí o e-book era só para quem ficou aqui comigo, né? Eu vindo até as quase 10 horas da noite. Então vocês são pessoas melhores. Vivi, Pode... parabéns, estava ótimo, ótimas dicas e Já baixei tudo. foi muito didático, muito interessante o que tu trouxeste. É bom relembrar, né? Dar uma puxada Que a gente esquece, de né? orelha. A gente esquece. A Ritinha também é minha paciente, gente. Então, por isso que ela tá falando. Às vezes a gente esquece, né? A Rosa é minha paciente, a Ritinha é minha paciente. Quem mais tem aqui que é minha paciente? Deixa eu ver. Eu suspeito que a Mônica que tá aqui é minha paciente. Não sei se ela já saiu, acho que ela já saiu, mas ela é minha paciente também. Enfim, mas eu tô super feliz, contente, porque eu tava um pouco nervosa, só para variar. Eu sempre fico nervosa nessas situações, né? Mas eu preparei tudo com bastante carinho. Eu queria que fosse um conteúdo que vocês pudessem aproveitar, as dicas, enfim. Quero agradecer a participação de todas, tá? Eu não sei como é que tira foto aqui quando a gente. Quem está escondida não quer aparecer, né? Para tirar foto comigo. Deixa eu ver se eu acho. Ô, Rita, você é expert nisso aqui? Você sabe onde eu tiro foto do povo Não, todo eu ia aqui? dizer para tu printar a tela, eu ia dizer. Ah, Eu acho que é printar a tela. é printar, né? Eu acho que é. Pelo menos todas as vezes que eu participei de reunião assim que o povo queria tirar foto era dar um print, o povo se arrumava. Ah, o povo se arrumando. Dava um sorriso. Dava um sorriso, passava o batom. Então vamos tirar uma Você não foto, adianta gente. passar perfume. Vamos. Vamos, eu vou printar esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, pessoal. Deixa eu printar, então. Vai, aí. Olha lá. Não vai, não. Ah, foi. Peraí, deixa eu pegar a tela. Deixa eu ver. Ai, meu Deus.
Ai, a gente não é. Eu não sou técnica. Gente, eu vou fazer 44 Eu vou anos daqui printar uns aqui. dias. Ah, Vivi. Aí você me manda qualquer coisa, né? Eu mando no printei. privado. Eu printei. Manda, porque esse negócio aqui não deu certo, não. Não sei onde foi parar. Eu Ele printei pintou. também. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vocês me mandem. É, ó, não foi. Sumiu o negócio. Gente, então acho que é isso. Eu quero agradecer muitíssimo a presença, né? Vou deixar vocês descansarem também. Tivemos aí quase 2 horas de conversa. Estou felicíssima, tá? E grata, gratidão, tá bom? Nos vemos logo mais, então, né? Algumas vão me ver no consultório, outras no desafio, outras na vida, né? A Sheila é minha cunhada, minha da família. A Sheila é minha cunhada. Ela está inscrita para o desafio também. Está inscrita. Então vamos Eu vou embora, entrar lá vamos no seu embora. WhatsApp pessoal para te cobrar, tá? Sua Tá agenda. bom. Isso, Tá cobra minha bom? agenda que eu vou te mandar. Pra Ai, meu gente. Deus, tô, Tá tô bom. devendo, tá bom? Ó, Tá. fiquem Tchau. com Deus, tá? Você Excelente também. final de semana para vocês, gente. Muito Obrigada, obrigada. parabéns, Beijo, viu? Foi obrigada. ótimo, Obrigada, Vivi. parabéns. Parabéns, foi Obrigada. ótimo. Parabéns, Vivi. Tchau. Tava muito legal. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.